Olha só que maravilha, estamos de volta com o programa Pronto Falei. E hoje, primeiramente, eu quero agradecer, fazer os meus agradecimentos aqui para a Mini Modas que me vestiu a minha companheira de trabalho, a Carla Oliveira, não é, Carla? Sim, Estamos, maravilha. Assim, muito satisfeitas com as roupas maravilhosas. E nós vamos ter um desfile aí com as roupas da Mini Modas, não é, Jéssica? Ela vai trazer as apresentadoras dela, vai trazer também as modelos e vai ser uma festa. Aguardem, viu? E hoje nós estamos voltando com o nosso programa através de muitos e-mails que nós recebemos, muitas ligações, a presença da doutora Kátia Lima. É com você, Carla. Verdade, gente. É uma delícia estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo a doutora Kátia com conteúdos fantásticos. Hoje a gente vai falar sobre pais e filhos nesse momento tão difícil, né? Que a gente não esperava. Tantos pais saem para trabalhar, outros já estão acostumados a ficar em casa, mas com as crianças em casa é muito diferente. E esse conteúdo a doutora Kátia Lima vai estar passando pra gente como lidar nesse momento tão difícil ao mesmo tempo, prazeroso de um lado, porque ficar com os filhos é importante, né? É isso aí, tudo que a Carla falou, não é? A doutora Kátia Lima já está aqui em nossos estúdios e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com todos vocês. Aguardem, não saia daí. Já já. Olá, gente, voltamos aqui com a doutora Kátia, que vai estar passando pra gente o conteúdo sobre os pais e filhos. Doutora. Tudo bem? Bom? Tudo, obrigada pelo convite, por estar aqui novamente. Gratidão, Sueli. Obrigada. Gratidão, Carla. Obrigada, doutora. Nesse momento, a gente percebeu uma preocupação dos pais em controlar os filhos dentro de casa. O que a gente pode fazer a respeito desse momento? Como a gente pode lidar com essas crianças dentro de casa? É um questionamento muito forte da atualidade. Difícil, né? Todo mundo preocupado muito com o que difícil fazer, né? Diante de tanta mudança, tanta transformação, tanto desconhecido. Tanto, né, doutora? Tanto, né? Você falou de difícil, eu nem gosto de usar a palavra difícil, acho que é desafiador, né? Muito. Tudo que é desafiador tem aprendizado, né? Sim, sempre. E eu entendo que, Carla, essa situação era uma situação que realmente ela já existia, né? Só intensificou por conta da situação, do momento, as pessoas inseguras, com um monte de incertezas, né? Tem pais que hoje estão fazendo home office, filhos fazendo homeschool. Como que eu vou administrar tudo isso, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar do meu filho. Então, percebe que houve um desequilíbrio na rotina das pessoas e as pessoas estão muito preocupadas em se adaptar ao novo, né? A gente tem falado do novo momento. É um novo, né? muito diferente, né, doutora? É um novo. Muito novo, né, para todo mundo. Mas eu acho que aí entra o nosso equilíbrio, né? Porque como que o ser humano evolui? A gente evolui com altos e baixos, né? Emoções, sentimentos, altos e baixos. E nesse momento em que a gente está vivendo, que é o novo, né? Que eu falo que é o novo. Esse novo. Existe um desequilíbrio, né? Um desconforto com relação à situação, porque ela é nova, né? E quando a gente está diante do novo, né? A gente sai do nosso equilíbrio, né? Do nosso conforto. Quando a gente sai do conforto, a gente se desequilibra. Tudo muda, né, doutora? Tudo muda. Então, eu entendo que é uma sequência de momentos, de situações, de assuntos, e não só, né, com relação às crianças. As mudanças que nós estamos vivenciando, as crianças também estão vivenciando. Né? Todos nós estamos dentro de uma situação nova. Saímos todos da nossa zona de conforto. Mas eu tenho a sensação que essas crianças, eles parecem que já estavam preparados. Né? Os pais nem tanto. Mas as crianças, ao mesmo tempo, eu acho que eles estão levando... Vamos caminhando. Os pais não. Eu acho que os pais têm uma grande diferença. Então, e aproveitando esse gancho seu, Carla,
eu queria saber da doutora qual é o posicionamento dos pais agora. Com toda essa situação, qual vai ser o posicionamento dos pais? Sim. Na verdade, Sueli, é o que a gente está falando, né, constantemente. Da gente dar esse tempo para a gente, para baixar a poeira, né? O novo, ele é novo para todo mundo, né? Sim. A Carla comentando que as crianças se adaptam. Sim. As crianças se adaptam muito fácil. Muito né? rápido, muito fácil. Porque nós, criança, seres né? humanos adultos, a gente tem a mania de querer controlar tudo. Verdade. Criança foge um pouco isso, né? Criança está na fase de aprendizagem, a educação deles também é muito acelerada por conta até das informações em que a gente tem recebido. A gente tem um avalanche de informações diário, através da internet, através de jornal, através de WhatsApp. Sim. A gente tem um avalanche de informação e as crianças, elas digerem isso muito fácil, porque elas cresceram nesse mundo. Agora nós estamos vivenciando, né, isso de uma forma pausada. Né, mas em evolução, e para a gente é mais desconfortável, porque a gente está acostumado com o ritmo, né? Sim. Quando sai da nossa zona de conforto, aí a gente perde todo o equilíbrio, né? Doutora, e o posicionamento dos nossos filhos nessa situação? A gente falou dos pais, agora dos filhos. Como seria? Eu te diria que, assim, é uma grande preocupação para mim hoje, né? Enquanto profissional, e que eu tenho observado pais até me procurando, né, para dar atendimento aos filhos. Mas vou ser muito sincera, a gente tem que trabalhar os pais e não as crianças. Sim, porque eu acho que esse momento pesou muito mais para os pais, para os adultos, do que para as crianças, né? Crianças, com certeza. E assim, o que eu percebo, e eu tenho muita preocupação, e isso não só eu, né, colegas inclusive da área, a gente tem muita preocupação com relação a essas crianças, porque dependendo da educação e da informação que ela está recebendo dentro de casa, isso sim pode trazer traumas lá na frente. Lá na frente, é verdade. Porque, inclusive, doutora, não te cortando, tem mães, né, que hoje, como acumulou, né, o problema, e ela ficou acumulativa, serviço de casa, às vezes ela sai para trabalhar, então ela não tem muita paciência com a criança. Então a criança vai falar, chega, a criança vai falar, chega. Até vi esses dias um quadro. Tô com dor de cabeça. No TikTok, né, que o filhinho chega para a mamãe, ela lá no celular. Aí ele chega pro papai e o papai no celular, ele não consegue falar. Então o que acontece? Ele pega um tablet, vai para a sala e começa lá. Aí a mãe, meu filho, o pai, meu filho. Aí eles percebem o quanto a criança sofreu para chegar nesse ponto. Quer dizer, então, acontece isso normalmente mesmo, né? Está acontecendo isso. Sueli, assim, é realmente preocupante, inclusive, né? Porque você vai num restaurante, você vai num ambiente mais informal ou formal que seja, você percebe, né? Os pais, outro dia eu fui num restaurante, a mãe deu um tablet para o filho, deu um tablet para o outro filho, e o pai e a mãe com o celular na mão. Não tinha assunto, acabou. A interação, o relacionamento. Familiar, né? Gostoso, aquele né? conteúdo deles juntos. E quem é, o que eu costumo falar muito com os adultos a respeito disso, na relação pais e filhos. Quem é o adulto da relação? Fica tudo igual. Tá tudo igual mesmo. Porque ninguém quer deixar o celular, né, doutora? Então, ninguém quer deixar o celular. Todo mundo vira criança. Né? Nós somos o adulto da relação, então nós é que temos que ter o controle da situação. Eu falo sempre, a gente não tem que omitir, a gente não tem que mentir para a criança, a gente tem que falar a verdade de forma que ela absorva e que ela compreenda o que está acontecendo. Agora, se a mãe entra em desespero, se o pai entra em desespero, efeito cascata. O que vai acontecer com as crianças? Doutora, pode falar. Doutora, isso tudo causou um isolamento também. Apesar da gente, não é o isolamento na casa das famílias, mas o isolamento das famílias, porque é o exemplo do celular. Os pais ficam no celular, a criança está no tablet e no celular. Então, assim, estamos em isolamento, porém um isolamento também social, familiar.
que isso está acontecendo no momento, né? Como que a gente lida com esse isolamento? O que a gente poderia fazer para falar, olha, faz outra coisa? A gente tem percebido muito, né, as pessoas falando, realmente a falta de contato, né, os avós distantes, os familiares distantes, as crianças distantes dos amiguinhos, tudo isso é novo para todo mundo. Mas hoje a mídia nos ajuda muito. Então é uma questão de adaptação à situação, né? Faz um contato com a avó no FaceTime, no WhatsApp, vídeo. Até para fazer brincadeira, né? Porque as escolas estão usando Hoje assim, em né? dia todo mundo está fazendo isso, né? Pegando vídeo, conversando, fazendo as brincadeiras. Procurar fazer outras coisas, cantando, né? Os parabéns, né? Parabenizando a família, porque você não tem mais esse contato com a família, né? Principalmente as pessoas que é de alto risco, então elas estão totalmente isoladas, não é? Agora, como é que fica a cabeça, assim, dos pais, doutora? Por exemplo, a mãe ou o pai está em risco, né, da situação do coronavírus. Como é que eles ficam em relação a essa situação? Mas você vai responder já após os nossos comerciais, tá bom? Olha que beleza, estamos de volta aqui com o programa Pronto Falei e curtindo aí todas as informações de pais e filhos, né, com a doutora Kátia Lima. Doutora, o isolamento tem dificultado muito o relacionamento entre pais e filhos? Existe esse desconforto, né, senhora, que eu estou falando, que é a gente sair da nossa zona de conforto, né? Os pais não estão sabendo muito o que fazer com as crianças dentro de casa, porque está limitando, inclusive, né, o contato com parentes, o contato com amiguinhos. Então, isso também está num desconforto das próprias crianças, né? Eu acho que sentem falta também, né, doutora? Lógico, com certeza. É muito importante, né? Sente falta dos amiguinhos, da rua, né, dos brinquedos, da escolinha, porque não está tendo aula, né? Então, realmente é muito difícil. E nós, adultos, pais, mães, temos que ser criativos, né? A gente tem que fazer algo para que essas crianças possam, sim, interagir, né? Eu tenho comentado muito, principalmente pais que trabalham fora, não tem essa possibilidade de estar com os filhos, né? A gente tem ouvido muito isso com os artistas, né? Que tem uma vida, né, flutuante, né? Mas o fato de estarem dentro de casa, poxa, faça uma programação, né, com o seu filho, com a sua filha, né, façam as refeições juntos, né, brinquem, faça alguma coisa diferente, chama a avó, chama os amiguinhos num FaceTime, né, num WhatsApp vídeo, um Skype. A gente tem que ser criativo nessa situação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu confesso, eu como mãe, eu acho extremamente difícil, né? E acredito que muitas mamães aí nas suas casas estão nos assistindo e falam, mas como fazer isso? Como lidar com isso? E já pondo na mesma pergunta, a ansiedade da gente como os pais, né? O que a gente está passando? Existe uma ansiedade dos pais em solucionar, em o que fazer para distrair? O que você pode nos dizer sobre isso? A nossa ansiedade como os pais. A ansiedade, eu até comentei no programa passado, ele é um excesso de futuro, né? E esse excesso de futuro a gente está vivendo agora, diante dessa situação. Que passa tudo isso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E como a gente não sabe o que vai acontecer, tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, você cria um desconforto, né? O que será que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer com o meu trabalho? O que vai acontecer com os meus filhos? Então, veja que você recebe um avalanche de expectativas com relação ao futuro. Isso eles sentem, doutora? Com certeza, né? Porque, e é isso que a gente tem que tomar cuidado, Carla.
o adulto da relação somos nós, eles são crianças. Então cabe a nós saber dosar as informações, né, para que as crianças não recebam isso de forma negativa. Eu sei que é fácil para eu falar, comentar aqui, né, que a gente tem que amenizar a nossa ansiedade para não passar isso para os filhos, mas a gente tem que ter consciência, né, de tudo isso que está acontecendo para a gente controlar a nossa mente. Porque o dia a dia foge um pouco, né? Foge um pouco a teoria, né? A gente precisa, o dia a dia é a praticidade, né? Então lidar com isso é muito, eu acredito que é muito difícil. Mas assim, vamos fazer o exercício do aqui e o agora, né? Sim. Então vamos viver o aqui e o agora, o dia. Hoje, né? Hoje é domingo, hoje eu estou fazendo o meu programa. Vamos viver o seu momento, né? Então amanhã é segunda-feira, amanhã eu vou ter que fazer o homeschool com meus filhos. Então se programa para estar com ele nesse homeschool. Olha, à tarde, vamos fazer um café à tarde? Vivendo aquele momento, né? Vivendo o momento. Vamos fazer um bolo, né? Vamos fazer um pão. É verdade. Né? A gente tem que ser criativo e tornar tudo isso muito leve. Olha aí as dicas da doutora, hein, gente? Dia com leveza, não é? Exato. Aproveitando esse gancho que a Carla te perguntou, o homeschool, né, que você falou, como é que ele está sendo compreendido diante dessa realidade? Eu entendo que era algo que já ia acontecer. A gente acelerou né, o processo. Né? Então isso veio para ficar. Isso não veio para ir embora. Então a gente já vinha falando no EAD, né, que é o estudo à distância. E a escola, né, tradicional, ela não tinha muito isso, era mais o presencial. É que veio de uma hora para outra, né? Exato, mas era algo que ia acontecer, já Carla. estava, né, sendo programado tudo isso. Sim, mas lentamente, né? Distanciamento, né? Você não precisa estar presente nas aulas. Então esse fato do presencial já vinha vindo, né? Então é o desconforto que a gente está vivendo, né? Que vai assentar, aos pouquinhos está assentando, a gente está assimilando isso como uma realidade que vai ficar. Mas você sabe que as pessoas estão realmente gostando dessa faculdade à distância, online, né? Porque eles estão fazendo tudo online hoje e está barateando muito custo para essas pessoas. Então realmente veio a calhar, né? Isso é a parte boa. A economia dessa parte, né? Então vamos pensar positivamente no que é positivo. O que é positivo? A economia. Pois é, a economia. O gasto, tá vendo? Né? O gasto que você não tem, a de condução, abastecer um carro. Né? Então, tudo isso. Tem a parte boa de tudo isso. De estar em casa, de estar com a família, de estar com o pai, de estar com a mãe. Eu entendo que é complicado, inclusive eu fico até preocupada com os pais que estão fazendo home office. Os pais também estão no home, né? Eu estou numa reunião e tenho que acompanhar meu filho na aula. Como estão fazendo, né? Eu entendo que a dinâmica você tá na aula, toca o telefone, você tem que resolver coisas. Então, mas é tudo muito novo. Né? É novo para a escola, é novo para os pais, é novo para o aluno, é novo para todo mundo. Então, aos pouquinhos as coisas vão se adaptando e vão se sentando e a gente vai se habituando ao novo normal. Isso. Doutora, qual a sua sugestão para a gente ter um convívio saudável em família com as crianças, né? A senhora já falou um pouco aqui de brincar, de acabou a aula, vamos fazer algo, mas muitas vezes quando acaba a aula, a mãe já está exausta e às vezes a gente não consegue pensar. Eu mesma vou falar por mim que eu preciso de pelo menos meia hora para mim dar continuidade no meu dia. Qual a sua sugestão para esse convívio? Eu entendo que nada mudou, né, Carla, assim, com relação a isso, porque a gente percebe os pais que trabalham fora, né? Eu vivi isso o tempo inteiro, meus filhos cresceram toda, né, e eu sempre fui trabalhando no mundo corporativo e eu sempre tive ausente, né, em casa. E eu tinha que fazer algo diferente com os meus filhos quando eu chegava em casa, né? Para poder
vivenciar, né? Eu falo muito da gente viver com qualidade e não com quantidade, né? E essa questão da comunicação com as crianças é muito importante, porque quando elas percebem-se ouvidas, né? Elas compreendem e elas aceitam a dinâmica dos pais. Então, de repente, Carla, você terminou o homeschool, você precisa fazer suas atividades. Olha, filha, a mamãe ficou com você aqui agora eu preciso fazer X assado. Você não quer brincar um pouquinho enquanto a mamãe... Ou você não quer me ajudar? Eu vou lavar a louça. Ou dividir as me ajuda tarefas, a lavar a louça. Ou fazer com que a criança entenda também que aquele momento... Exato. A mãe precisa de um tempinho para depois brincar, fazer algo com eles que distraiam, né? Nem se for uma alimentação, se for uma brincadeira, em qualquer momento, né? A gente precisa, tarefas, né? Mas eu acho que a criança também precisa de regra. Não, né? Sim, sem dúvida. Senão ela não vai entender. Ela acha que acabou ali porque você ficou o tempo todo com ela e que você precisa... Então, é esse momento, né, em que ela disse, você vai viver o hoje, quer dizer, o seu hoje você vai... disponibilizar o seu tempo para você, o seu tempo para criança, o seu tempo para homeschool, o seu tempo para tudo. Então você respeitar os momentos, direciona os momentos. É verdade. Né? E assim, eu sei que todo mundo tem a sua dinâmica, mas, por exemplo, você vai ter que terminar o homeschool e lavar a louça. Eu vou ter que lavar a louça. Ô filha, enquanto eu lavo louça, vai tirando os lixinhos do banheiro. Doutora, uma pergunta, independente da idade? Independente da idade. Vai secar a louça. Olha, varre pra mim. Não vai fazer da forma que você faria. Mas se você der uma tarefa para a criança, ela vai se sentir integrada, ela vai se sentir participativa. Poxa, eu também tenho responsabilidade. Eu faço parte dessa família. E isso é uma grande verdade, porque quando eu chego em casa, eu tenho a minha neta, né, a Maria Fernanda e a Maria Júlia. Mas a Maria Fernanda, ela já sobe na cadeirinha, já vai lavar a loucinha, porque ela diz, estou ajudando em casa. E eles se sentem importantes. A minha gosta de cozinhar. Então. Ela sempre quer que eu faça o bolo. Dá tigela pra ela. Deixa ela mexer a massa, né? Isso distrai. E na realidade também tem essa parte do bom convívio, né? Que você troca energia com o seu filho naquele momento. Eu acho que faz todo um sentido. Eu acho que a gente tem que... Eu falo muito desse exercício da respiração, da gente ter equilíbrio, né? Para que a gente possa também vivenciar tudo isso e tirar realmente proveito dessa situação. Não tem como, eu sou consteladora familiar, mas não tem como eu não falar de constelação familiar nesse momento em relação pais e filhos. Mas você vai falar sobre a constelação familiar num próximo programa que está convidadíssima já, né, Carla? É verdade. Porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com todos vocês. Já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Pronto Falei. Sueli Gazola e Carla de Oliveira, levando assuntos importantíssimos para dentro da sua casa. Preste atenção, você mamãe, você papai, estamos aqui com a doutora Kátia fazendo essa entrevista maravilhosa sobre pais e filhos. E aproveitando esse gancho, doutora, olha, como que você falaria para o nosso telespectador o que está gerando harmonia dentro desse lado? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio das nossas emoções, né? Nós falamos no programa passado, né, dessa importância. Eu sei que tudo é novo nesse momento, né? A gente precisa dar tempo ao tempo para as coisas realmente se assentarem, né? Mas o que traz o equilíbrio é o nosso equilíbrio, né? Então a gente precisa passar tranquilidade, passar realmente serenidade para as crianças. Eu entendo que para os adultos, né, está sendo muito desafiador, né, por conta de toda a situação. Mas a gente também tem que pensar nos nossos pequenos. Sim, para não passar com tudo para eles. Não temos que mentir, não vamos mentir. Vamos, né, simplesmente falar de uma forma que seja mais leve e que eles possam compreender.
né? Porém, a realidade, né? A realidade, né? Agora, tem filhos que não estão querendo nem no portão, né? De medo de pegar o coronavírus. Sim, Mas por que eles não estão com esse medo? Quem que cultivou esse medo dentro de eles? Excesso de mídia? Excesso de televisão? São os pais que realmente têm comentado sem nenhum filtro dentro de casa, né? E quando a gente fala dessa harmonia, a gente precisa sim, né? Falando um pouco da constelação familiar, pai e mãe, eles são grandes, as crianças são pequenos, né? E eles precisam dos pais, né? E a gente tem que passar isso para eles com uma certa tranquilidade. É uma leveza, né? Que eu acho que as crianças possam entender, para né? não ficarem assustados, né? Porque as crianças, elas têm que realmente entender o conteúdo do que os pais estão falando, né? A doutora falou aí da mídia. A mídia foi esmagadora, né? A mídia matou muita gente. A mídia acabou com o Brasil na realidade. Nem né? tudo que passou, a morte foi pela pandemia. Não foi pela pandemia. Né? Tem muita gente que já tinha doenças, entendeu? E que, quer dizer, você... Pré-existentes. Eu cansei de ver atropelamentos e óbitos ali e que eles falavam que era Covid-19, o que não era verdade. Mas e daí? Você vai discutir com a mídia? Você vai parar a mídia? Ninguém não tem para, como, não né? A gente tem que tomar então, cuidado, tem que né? tomar muito cuidado nesse sentido que a doutora falou, os pais. Porque os pais realmente é que têm essa obrigação de passar para os seus filhos a verdade, né? Com leveza, com carinho e não com aquela forma agressiva, bruta. Sim. Não me pergunta, eu não sei. Sim. Não, nada disso, com leveza. Mas eu acredito que sim, mas diante das incertezas dos pais, doutora, porque a gente também, eu sou mãe, assim como vocês, muita gente assistindo a gente com as nossas incertezas, essas crianças sentem também. Sim. O que a gente pode fazer para que se torne um pouco mais fácil para eles lidarem, não ficar tão assustados? Criança, eu acredito que não assiste muito o jornal, né, por exemplo, mas eles acabam ouvindo o que os pais comentam, esse modo que a gente tem que se prevenir com álcool, olha, passa o álcool, põe a máscara, até isso eu acho que é assustador, porque eles não usavam, nem a gente, né? Não, e assim, a gente achar que os filhos não veem a televisão, se você está com a televisão ligada, eles estão prestando atenção, Carla. Eu lembro de um episódio com o meu filho, né? Ele adorava brincar com cavalinhos, brinquedinho, né, na sala. Sim. E a gente assistindo a televisão e ele brincando com os brinquedinhos dele lá sentado. Aí na televisão falou assim, compre o seu apartamento em não sei quantas prestações, sem entrada. Sem entrada. Aí ele levantou a cabeça assim e falou assim pra mim, mas mãe, sem entrada, como que a gente vai entrar dentro da casa? Eu já pensei, sem entrada, que bom, vamos comprar. Aí, veja só, eu achei que ele não estava prestando atenção na televisão. Ele estava brincando. Demais, né? Então, a gente acha que eles não prestam atenção. Que não, né? Mas presta atenção. Presta atenção no que você discute com o seu marido, no que você conversa com o seu marido. Então, para tudo isso, eles têm um radar, assim, fantástico. Sim. E eles absorvem tudo. Por mais que você vai estar conversando com o seu marido, você está falando da sua ansiedade, da sua preocupação, você está achando, a criança está longe e não está ouvindo. Está ouvindo. Está diante disso, a gente tem que prestar muita atenção, né? O que a gente fala, o que a gente conversa, para não deixar os nossos filhos com receio, com medo, né? Porque a gente continua, né? Com tudo isso, assim, a vida continua. O adulto da relação somos nós. A psicologia, a gente fala muito da criança, né? Da nossa criança interior. Todos nós temos uma criança, né? Por isso que a gente tem medo? Por isso que a gente tem medo, né? Na verdade, essa criança, eu fiz até um exercício sistêmico, né? Na live anterior que nós trouxemos, falando da criança interior, da gente acolher essa criança. Porque esse medo, né? Essa insegurança, essa ansiedade é a sua criança gritando, né? E a sua criança conversando com a sua criança dentro de como casa. Lidar com isso, né? Mas aí, a nossa criança interior, ela tá carregada de
sentimentos bons, sentimentos negativos, e cabe a nós fazer essa seleção, porque já somos adultos e a gente sabe fazer isso de forma consciente. Vamos acolher a minha criança feliz dentro de mim. Sabe que você falou em criança, não te cortando, eu lembrei da Louise Hay, que ela fala da criança que nós temos, muito, né? nas Todos meditações dela. Então, às vezes ela dizia, você fecha os olhos e se vê, você é uma criança e tem muita gente que não consegue se ver, né? Eu sei que isso foge um pouquinho, né, do que a gente está falando, mas eu sou uma pessoa que eu medito, eu acredito, e eu me vejo, toda vez que procuro a minha criança interior, eu me vejo com as minhas trancinhas e com um maiô branco, olha que bacana, um maiô branco com uma capa branca. E quando eu sou adulta, nesse momento, eu estou de maiô branco, com a capa branca, porém sem as trancinhas. E eu abraço a Carla, eu abraço sempre a Carla. É muito boa a meditação também, né? Para você se conhecer, o seu íntimo, né? seu interior. É verdade. O dia que vocês quiserem, a gente pode falar só de criança interior. Vai ser uma maravilha, doutora. Muito, assim, muito a gente legal. podia falar de criança interior no Dia das Crianças. Nossa, vai ser ótimo, é verdade. Né, diretor? Porque é muito lindo, é muito lindo. Fantástico. Mas eu só falei de criança interior, até voltando um pouquinho para aquilo que vocês perguntaram, porque essa criança hoje dentro de casa, ela vai carregar essa criança dentro dela. Para a vida toda. Para a vida toda. Tantas crianças, né, como os adolescentes, eles vão carregar essa sequela que cabe a nós, pais, fazer essa seleção. A gente cuidar dessa criança que vai continuar com essa criança na vida adulta. Então vamos fazer de tudo para que essa criança não leve traumas, né? Só a parte boa, experiências negativas. Gente, vamos tentar absorver somente o positivo e até mostrar isso para a criança mesmo. Olha, você viu que legal? A gente está vivendo esse isolamento, mas a gente nunca esteve tão próximo. E está sendo tão importante, né? A gente está almoçando junto, a gente está junto. Né? Olha, você está lavando louça junto comigo. Eu posso dizer, olha que legal. Isso também, só tirando esse gancho, porque a minha filha fala, mãe, já está na hora da gente almoçar, vamos pôr a mesa? E quando escurece é a mesma coisa. A gente está se reunindo à noite agora. Porque não dá tempo, não dá tempo. Isso também veio para unir também as famílias que estavam muito desunidas também. Essa é uma parte bacana. Todo mundo trabalhando muito, todo mundo saindo atrás do dinheiro. Não, preciso trabalhar, a mãe precisa trabalhar. E os filhos, como é que fica? E eu, mãe? E eu? Você vai trabalhar? E eu? Quer dizer, então, essa pergunta, né? Eles tiveram a resposta agora. Olha que maravilha, esses 4 meses você se dedicando aos filhos, aos pais. Tanta coisa importante. As pessoas de mais idade, quer dizer, aparecendo. Embora estejam isoladas, mas existe o carinho, né? A preocupação, olha, eu vou cuidar dos meus pais, eu vou cuidar dos meus filhos. Então acho que isso veio com outros olhos, com um pouco mais de atenção, né? Exatamente. Eu acho que eu tô vivenciando esse momento. Assim, não tem como a gente não ter experiência positiva com tudo isso. É verdade. Cabe a nós neutralizar, né? Deixar de lado. E é lógico, você está aprendendo também com as experiências negativas. Mas o quanto você não está vivenciando, você está a sua filha almoçando com ela, jantando ela com penteando meu cabelo, tendo aquele tempo. Gente, é muito bom, é muito potencializa importante. o positivo. Vamos começar a olhar com os bons olhos a pandemia, né, gente? Olha, doutora, mas que maravilha de programa. Muito bom. Eu amei esse programa, a Carla também. Muito feliz com a doutora Kátia, né, aqui. Muitas dúvidas aí que nós tivemos, mas infelizmente o nosso tempo realmente é curto, não é? A gente fica com aquele gostinho de quero mais. Está convidadíssima, né, Carla? É verdade, doutora, para as próximas. Familiar, que eu acho importantíssimo. E também da criança interior, super convidada, né? E eu gostaria que você agora deixasse aí a sua rede social, né? Deixasse aí uma mensagem que você gostaria de passar para os pais agora, para pais e filhos, né? Eu acho que tem filhos moços, mas tem os filhos crianças, mas eu acho que a mensagem são sempre filhos, né? Aos pais, né? Então, deixa suas mensagens e olha, volte novamente, porque foi ótimo. Passou tão rápido, né, Carla? Passou muito rápido. Na realidade, eu tinha um monte de perguntas ainda aqui, mas a gente não pode. Para a próxima, não é? Muito obrigada pelo convite, gratidão também por estar aqui. Obrigada. Eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, esse momento. É um momento em que nós estamos dentro de casa, a gente está dentro de casa e dentro de nós mesmos, né? Até para a gente aprender, né, e ressignificar um monte de emoções, um monte de sentimentos que nós temos.
essa proximidade com os filhos, proximidade com o marido, veja que enriquecedor, né? Tanto para as crianças como para nós, né? Então, façamos bom proveito, né? Sim. Trazendo as crianças mais próximas, porque os pais na vida cotidiana, né, têm uma intensidade de atividades bem que diferente. acabam não vivendo, né, isso que a gente está vivendo hoje. Então, que a gente tome isso como um presente de vida. Olha que Verdade. maravilha. Doutora, Só muito obrigada pela seu sua presença e-mail, né, aqui. o telefone, né, Carla? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo querem esclarecer mais dúvidas que a doutora também faz possivelmente elas lives, tenham, né? E vamos Faz ver as lives lives todos aí os da sábados. doutora, né? Bom, a Carla, aproveitando o gancho, eu faço as lives todos os sábados às 11 horas, né, através de uma plataforma da Espanha, né? Na verdade, a gente faz o acolhimento Mas de pelo todo YouTube ou pelo Instagram. Pelo Instagram. Ótimo. @ Tamo Junto na Live, que é onde eu faço as lives com o pessoal da Europa e Sim. com o pessoal do Brasil. Meu Instagram é @Kátia Lima Constelação Familiar. Vocês podem deixar mensagem caso precisem de alguma informação, alguma ajuda. Sim. Meu telefone é 011 99987 4811. O meu e-mail é katia.2013.fg@gmail.com. Kátia com K ou Kátia com C? Kátia com K. Isso aí. É sempre um prazer estar aqui com a doutora Kátia, né? É. Eu falo que ela é a doutora da alma E e a do amor. doutora do amor, né? Que leva muita positividade para a saúde da gente e para as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Doutora, isso obrigado pela presença mais Gratidão, uma Carla. vez. Gratidão, Obrigada, Sueli. doutora. Adorei estar Obrigada. aqui com Eu vocês. também Obrigada. amei esse programa. Galera, não deixe de assistir no próximo programa. Pronto, falei, com muito mais novidades para todos vocês, não é? Voltamos na semana que vem, se Deus quiser. E vocês já sabem, né? Sábado, às 16 horas, programa Pronto, falei. com Sueli Gazola e Kátia Oliveira. Um abraço.